conheceu a mente do Senhor? Que é a mesma expressão de Isaías. Quem é que conheceu a mente do Senhor? A mente do Senhor é a maneira do Senhor pensar. É como Deus pensa, é como Ele raciocina. Quem é que conheceu isso? Quem é que conhece o coração de Deus, os desígnios e os intentos de Deus? Pergunta Paulo, seguindo a pergunta de Isaías. Quem conheceu, ou como diz a NVI, quem conhece a mente do Senhor? Quem é que pode entender os pensamentos de Deus, seus propósitos e os seus desígnios? A resposta é: ninguém, nenhuma criatura pode compreender os pensamentos de Deus, porque Ele é insondável, Ele é incompreensível, é totalmente outro. Nós, além de finitos como criaturas, ainda somos pecadores, o que limita ainda mais a nossa capacidade de compreender. Segunda pergunta de Paulo, ainda baseada em Isaías: quem foi o seu conselheiro? Quem é que foi o conselheiro de Deus quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo se debruçaram sobre a mesa de trabalho lá na eternidade e traçaram juntos o plano da redenção? Que homem esteve lá para dizer a Deus: isso aqui, ou o senhor devia fazer dessa forma, não, assim não dá muito bem, né? Assim vai ser rejeitado, o senhor devia... Quem foi o conselheiro de Deus? Quem é que deu a ele alguma dica, alguma ideia do que ele deveria fazer aqui no mundo? A resposta é a mesma da pergunta anterior: ninguém. Ninguém foi conselheiro de Deus, nem anjos e nem homens estavam na eternidade com ele, quando ele concebeu todas estas coisas. Em outras palavras, o cristão não deveria julgar, condenar e rejeitar a Deus, porque não participou dos planos de Deus, ele não entende a Deus, ele não sabe. A terceira pergunta é baseada em Jó, capítulo 41, verso 11, quando Deus então confronta Jó e pergunta a Jó o seguinte: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É como se Paulo, usando Jó, perguntasse aos seus leitores: a quem Deus está devendo? Quem é que deu alguma coisa a Deus de forma que Deus se tornou devedor? Ou quem é que fez alguma coisa que merecesse de Deus uma retribuição, algum favor ou algum reconhecimento? Que criatura consegue dar a Deus alguma coisa que coloca Deus em seu débito? A quem Deus deve? Deus não deve nada a ninguém. Quem é que primeiro deu a Ele para que Ele fique na obrigação de dar alguma coisa a alguém? A resposta é a mesma das perguntas anteriores: ninguém. Deus não é devedor de ninguém, Ele faz o que Ele quer porque Ele quer, e não porque Ele está em dívida com você ou com qualquer outro componente da raça humana. Foi Ele que colocou tudo em movimento, exclusivamente pela sua sabedoria e pelo seu poder criador, tudo pertence a Ele. E isso leva inevitavelmente à terceira parte da doxologia, a parte final, quando Paulo então conclui que, se é assim, a glória tem que ser de Deus, não pode ser humana. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém diante de tudo isso. Verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A conclusão inevitável do apóstolo Paulo é que toda a glória deve ser dada a Deus. Dar glória a alguém significa reconhecer o valor, o mérito, elogiar aquela pessoa e dar-lhe todo o crédito por aquilo. É isso que significa dar glória a Deus, é reconhecer: Deus, tudo é teu, não há ninguém semelhante ao Senhor, a ti pertence tudo o que existe, a ti somente seja o louvor e a gratidão, a nenhum de nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, já cantava o salmista. É isso que significa glória a Deus. A conclusão de Paulo é que a história termina exatamente com isso, com toda a glória sendo eternamente dada a Ele.
O porquê do verso 36, o início do verso 36, introduz essa razão pela qual toda a glória tem que ser de Deus eternamente. O porquê. Por quê? Por que Deus deve receber a glória? Primeiro, porque dele são todas as coisas. Ou seja, tudo que existe pertence a ele. O mundo, o mar, os céus, o cosmos, as estrelas, a diversidade e a variedade da vida, as almas humanas, os anjos, os homens, todos, tudo pertence a ele. Dele são todas as coisas. Segundo, por meio dele são todas as coisas, ou seja, tudo que existe, existe por meio dele. Ele não somente criou, como ele também sustenta, pela sua providência, pelo seu cuidado e pelo seu poder. Ele que mantém o mundo em existência. E não somente dele, e nem somente por meio dele são todas as coisas, mas, diz Paulo, para ele são todas as coisas, ou seja, tudo existe para ele. Ele é o fim de todas as coisas, ele é a razão de toda a existência, ele é a resposta a todas as perguntas que as pessoas fazem. Por que Deus deixou que o pecado entrasse no mundo? Por que ele deixou Adão e Eva pecarem? Por que ele deixou isso e aquilo? E a Bíblia só tem uma resposta, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive essas coisas sobre as quais você indaga. Tudo existe para a glória dele. Essa é a razão pela qual existe alguma coisa em vez de nada. É porque esse Deus todo-poderoso e sábio um dia resolveu fazer o mundo e elaborar esse plano, onde no final ele receberá toda a glória. A conclusão de Paulo, a consequência disso, é que nós devemos então glorificar a Deus. Final do verso 36. A ele, pois, o pois aí introduz a consequência do que foi dito antes, se por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas, então, glória, pois, a ele eternamente. Ou seja, glorifiquemos a esse Deus, reconheçamos quem ele é, a sua grandeza, a sua majestade, a sua sabedoria, que todo crédito seja dele, que nós nos curvemos diante dele em humildade, em adoração, não somente aqui, enquanto estamos nesse mundo, mas eternamente, no século vindouro, no mundo que se aproxima, na eternidade que se achega. Eternidade afora, é isso que nós vamos fazer. As pessoas perguntam, o que a gente vai fazer no céu? Tricô? Nós vamos fazer isso que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos diante do Deus insondável. Alguém pergunta, será que nós vamos na eternidade saber todas as coisas? Você acabou de ouvir o que disse uma das pessoas que conhece mais a respeito de Deus, porque ele é insondável, que ele é inescrutável, a eternidade toda não vai ser suficiente para a gente conhecê-lo, esgotar o conhecimento dele. E é nisso que está a eternidade da eternidade, é nisso que está a razão de ser da eternidade, essa comunhão infindável com esse Deus inesgotável. É isso que faz o céu ser o que é.